Cartas de Paulo de Tarso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Mensagem presente no livro Fonte Viva, capítulo 55, editora FEB. O versículo: Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Mensagem titulada, presente no livro Fonte Viva, no capítulo 55, Elucidações. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão, sintonia, cooperação com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento, ou seja, encolhimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que o seu pronunciamento, a sua manifestação, permanece invariável, ou seja, igual, imutável, nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome. Compreendendo que a pregação, a advertência de nós mesmos, com a propaganda, ou seja, divulgação dos particularismos peculiares, característicos à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada, ou seja, programada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Comentário dessa página, tentar fazer breve, mas
Geralmente quando eu falo breve eu estendo um pouco mais, mas vamos tentar reduzir um pouco o tempo nesse comentário. Vamos lá. É realmente muito complicado compreender o projeto divino sobre a construção, a edificação do reino de Deus nos corações de cada criatura. É extremamente difícil compreendermos cada passo, cada momento, cada situação. E se compreendermos que o Cristo, na figura física Jesus de Nazaré, quando ele veio à Terra, animou essa personalidade chamada Jesus de Nazaré, em que ele demonstrou a sua ligação profunda com todos, sem exceção, e deixando claro que todos que quisessem ir até ele estava aberto a explicar, a auxiliar, a amparar, como sempre fez e sempre fará em relação aos projetos divinos. Então, originalmente, não sabemos a motivação da resposta da carta, a segunda carta, esse trecho da segunda carta aos Coríntios, mas podemos imaginar que todos estavam tanto quanto apreensivos sobre como, afinal de contas, tudo iria se seguir, como seria constituído essa nova estrutura, esse cristianismo. Como seria realmente caminhar para Deus? Como seria transformar o reino de Deus, que inicialmente era observado como alguma coisa que iria surgir materialmente na Terra, e entender que o surgir materialmente na Terra é uma simples consequência de tudo que foi construído em cada coração. Então, era mais do que claro, e todos percebiam, que quando todos os corações estivessem transformados, as situações de paz não haveria necessidade de preocupações contra a paz, a favor da paz, a construir os recursos da paz. O mesmo se refere às relações mais calorosas, mais animadas, de soerguimento e equilíbrio entre todos os vizinhos, países vizinhos. Todos iriam buscar harmonia e equilíbrio naturalmente. Então, não se tratava simplesmente de observar essa construção do reino de Deus, onde todos os corações estariam mais preocupados em amar somente para a parte externa, vivendo equilíbrios sociais, equilíbrios econômicos. Não era essa a preocupação. A preocupação era, afinal de contas, como se faz para caminhar em direção a Deus? Como se faz? Devemos pregar para nós mesmos? Devemos tentar fazer algo externamente para escrevermos internamente de si para consigo, de si mesmo? Porque todos estavam acreditando que Paulo de Tarso, estava transformado, que saía da condição de fariseu, basicamente um alto posto de responsabilidade daquela cultura, e de repente começa a seguir o cristianismo. Então todos compreenderam e acreditavam, de certa maneira, que Paulo, na figura, no histórico que ele possuía, da grandiosidade dos templos, da estrutura que foi de governança que foi criada no povo judaico, no povo judeu, imaginava-se que alguma coisa pudesse surgir um movimento, justamente um novo movimento externo, alicerçado e apontado para o nome de Paulo de Tarso. E Paulo desconstruiu isso todas as vezes que foi insinuado. Ele não era o foco, ele não era o objetivo. Paulo compreendeu em detalhes. Paulo realmente estava com o coração preparado e sensível
a esses fatores. E nesta frase ele deixa claro: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor. Ou seja, ele não está falando, eu não estou pregando aqui Paulo de Tarso. Eu não estou divulgando Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. E ele sempre deixou isso claro. O meu nome tem que sumir para crescer o nome da fonte de todos esses recursos, o Cristo Jesus. Então, Paulo viveu essa essência com uma clareza de pensamentos incrível, onde a maioria dos grandes sábios da terra, grandes missionários que foram enviados, não conseguiram perceber isso. Todos os recursos divinos que são ofertados para alavancar e desenvolver consciências não são ofertados para aqueles que são os portadores. Da mesma forma que aquela pessoa que está transportando uma carga, o motorista está transportando uma grande obra-prima, ele não se arvora de autor do que está no baú de carga, só porque está transportando essa carga ou esta carta. Então o mesmo foi com relação a esse esclarecimento, e foram elucidações, um esclarecimento muito direcionado. O foco não sou eu. A gente está entendendo errado, vocês estão tudo entendendo errado. Então, todos nós sabemos que existe uma lei de adoração, e ela funciona automaticamente em nossa consciência. É uma lei divina. Todos nós adoramos alguma coisa ou alguém. E no século XXI, com o advento da internet, redes sociais, isso ficou muito claro. Todos adoram alguma coisa ou alguém. Se você considera aquela forma de vida de alguém, aquele aspecto que a pessoa está escolhendo, algo que você deseja fazer o mesmo, automaticamente você passa a adorar aquela pessoa, adorar aquela forma de agir e reagir daquela pessoa. Então é algo natural, totalmente natural. Não se cria, não se gasta-se recursos intelectivos nessa escolha. Você não fica buscando escolher entre uma coisa e outra. Aquilo que te atrai e você busca. É totalmente natural. Então, essa lei de adoração, ela, por vezes, por nossa consciência, não está perfeitamente desenvolvida em relação ao amor e à sabedoria, estamos muito longe disso, adoramos de maneiras estranhas. Então, Paulo percebia isso. E Paulo percebeu isso inúmeras vezes em diferentes regiões, quando ele foi pregar aos gentios, aqueles que eram fora da lei de Moisés, que não viviam a cultura hebraica, o histórico da cultura hebraica e a cultura judaica, e as diferentes subdivisões que ocorreram, mas baseado na estrutura hebraica. Todos aqueles que não viviam nessa constituição, nessas ideias, nesses ensinamentos, nesses conceitos, eram chamados os gentios. E Paulo foi justamente pregar para eles. E uma coisa que Paulo sempre percebia, quando ia pregar para esses grupos, é que eles tinham uma tendência a buscar a adoração de tudo. Então, certa feita, estava Paulo, já em condição de preso, sendo transportado para Roma, para obter o seu interposto, seu recurso de solicitar audiência diretamente com o responsável do poder jurídico da época, do Império Romano. Eis que, enquanto ele estava preso e sendo transportado de barco, essa história belíssima está contada no livro Paulo e Estevão, o navio novamente naufraga. Paulo é sobrevivente de vários naufrágios. E ele sobrevive a esse naufrágio também, e todos eles vão se abrigar numa ilha. Vão nadando até uma ilha e lá se abrigam. E nessa ilha, todos estavam impressionados com a chegada desse grupamento. Então, igualmente, esse povo não possuía
o histórico dessas outras civilizações. E os soldados que o acompanhavam ficaram impressionados, porque Paulo continuou pregando para todos, para os soldados, para as pessoas daquela ilha. E eis que acontece algo incrível. Paulo estava perto de uma fogueira e todos conheciam uma cobra, que era classificada como uma víbora peçonhenta, com um grau de veneno absurdo. E todas as pessoas que eram mordidas por aquela cobra, ele seria basicamente levado a óbito. Então, eis que Paulo estava se aproximando da fogueira, quando se afasta, a cobra fisga a mão de Paulo, e Paulo só levanta o braço, deixa o braço para o alto, esperando a víbora soltar da mão dele. Quando soltou e fugiu, todos da ilha que viram o fenômeno, de perceber o fato, né, o fenômeno não, o fato dele ter sido mordido pela cobra, já imaginavam que ele iria sucumbir àquele veneno. Eis que Paulo começa a ser tratado como um possível futuro semi-morto. E as pessoas começam a tratar, querendo afastar essa pessoa do convívio. E aquele que era muito amigo de Paulo, conversando com Paulo, fala: mas Paulo, e agora? Por que as pessoas estão te tratando assim? E Paulo pega e explica: calma, agora estão me tratando assim. Daqui a pouco vão me tratar como um Deus. Essas pessoas que são, os gentios são assim, sempre com essa visão de adoração. Daqui a pouco vão estar me chamando de Deus. E não deu outra, né? Passaram-se 48 horas e nada de Paulo adoecer. Eis que todos começaram a chamar Paulo de Deus. Então Paulo passou por esse inconveniente inúmeras vezes. E ele sempre destacava: eu não estou aqui espalhando uma obra que é minha. A obra é do Cristo. O trabalho é de Jesus. O que ele colocou no meu destino foi uma tarefa, e eu estou aqui para cumpri-la. Ele sempre exortou e deixou isso muito claro. Inclusive, nesse mesmo livro, há uma conversa entre Paulo e Lucas. Sim, do Evangelho de Lucas. Onde Lucas, de forma afoita, queria notar, fazer alusão a como que as pessoas estavam se despedindo dele, o grau de carinho, de adoração. E Lucas deixou claro que queria registrar isso no Evangelho. E ele pegou e falou: nunca faça isso. Todo esse carinho, todo esse amor que você está vendo, eu estou recebendo, mas o mérito não é meu. Quem executou tudo isso foi o Cristo. Eu fui, na verdade, um péssimo instrumento. E mesmo sendo péssimo instrumento, olha a maravilha que causou. E todos correram para abraçá-lo, as crianças correram para abraçá-lo, para se despedirem dele, naquele momento derradeiro, onde ele estava deixando as cidades, né, seguindo para o seu destino final. Então, Paulo passou por inúmeras situações imprevisíveis, inúmeras situações onde foi aclamado como alguém fora do comum, como poderes especiais. Ele deixa claro: nada disso é meu, mas sim, tudo é do Cristo. E ele sempre se colocou na posição de servo do amor de Jesus. E ele percebeu que aonde o amor de Jesus operava, as consciências começavam a se transformar. E é isso que Emmanuel vem trazer para todos nós, deixando claro: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão, ou seja, em verdadeira sintonia, aquela comunhão que não é só sintonia de concordar com as ideias, mas aquela comunhão que coopera. Por isso que colocamos aqui os dois significados da palavra comunhão. Porque não é simplesmente comunhão no sentido de sintonia. Eu estou em sintonia com o Senhor, eu concordo com tudo que Jesus falou. Não se trata desse tipo de comunhão. A verdadeira comunhão que Emmanuel está citando é a comunhão que Paulo percebeu. Eu tenho que cooperar no trabalho dele.
eu tenho que cooperar na missão do Cristo. Estarei em verdadeira comunhão com o Cristo quando eu estiver operando essencialmente em nome dele, continuamente. Então é óbvio que para isso não podemos desconhecer a necessidade de retraimento. Temos que encolher a nossa individualidade. Você não fica mais questionando, mas a minha felicidade. Sua felicidade? A sua felicidade é concretizar a felicidade do Cristo, que é ver todas as consciências se desenvolvendo em amor e sabedoria. É você promover caminhos de transformação, não só para você mesmo, mas para todos que estão à sua volta. É para você encorajar e animar a todos e deixar claro, Jesus está planejando os nossos destinos. Iremos encontrar pessoas que temos que encontrar, pessoas que precisamos produzir um bem, não simplesmente por débitos do passado. Esquece essa questão só, eu tenho que fazer um bem porque eu devo a alguém, porque eu devo... A gente deve ao Cristo. Esquece a dívida de erros, pensa na dívida de amor. Quantos amores, quanto carinho, quanto recursos magnânimos e fraternos e amorosos estão sendo destinados às nossas consciências, em recursos naturais, em recursos de outras consciências nos auxiliando, caminhando conosco, sacrificando-se pelo nosso destino. Como não evidenciar essa dívida? Uma dívida de amor. Então, automaticamente, queremos exercer, queremos fazer parte desse grande projeto. Então, inevitavelmente, nós vamos sentir a necessidade de encolher a nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, ou seja, para todos os corações que desejamos realmente, e precisamos assim desejar, que alcance o amor e a sabedoria, os ensinamentos do Mestre. Como que podemos vivenciar a Boa Nova se não vivenciarmos para os outros corações? Todos ficam buscando se religar a Deus. Religião, eu preciso me religar a Deus. E o Cristo vem dar o exemplo. Meus queridos, religar a Deus é vocês se conectarem uma consciência com a outra e caminharem de mãos dadas, absorvendo dificuldades, se amparando, socorrendo, perdoando, compreendendo, tolerando as imperfeições e promovendo o bem, ou seja, sendo genuinamente bondosos uns com os outros. E nos projetos de cooperação, que são projetos divinos, sempre ocorre por cooperação, tudo irá se estruturar. Então já sabemos, Jesus deixou claramente as metas nossas de 5 em 5 minutos. Pedi, buscar e bater. Pedi e abrir-se-vos-á. Pedi e encontrareis. Batei, pedi, buscar e bater. O pedir, pedir o quê? Pedir pão? Pedir água? Pedir recursos? Não é disso que ele está falando. Pensa do ponto de vista de consciência. Ele não estava falando para a matéria. Ele está falando para o espírito mortal. Sempre esteve falando para o espírito mortal que todos nós somos. O que você mais gostaria de pedir a nível de imortalidade? Caminhos de transformação. Senhor, crie projetos para mim, para que eu possa me libertar do meu egoísmo, para que eu possa me libertar do meu orgulho, da minha vaidade, para que eu possa realmente ter experiências de produzir o bem. Eu preciso dessa experiência. Esse é o pedir que todos nós deveríamos estar pedindo continuamente. Senhor, que eu possa perceber os projetos dos caminhos os quais você planejou para minha consciência. E que por vezes eu estou distraído. Eu estou desapegado de mim mesmo. Estou vendo o tempo passar sem consciência sobre mim mesmo. Então, por favor, eu preciso compreender esses caminhos. E sim, ele projeta caminhos de reencarnações. 1000 encarnações para frente já estão planejadas. Ele sabe o que iremos necessitar. E assim estrutura para o nosso destino.
O que cada um de nós vamos fazer nesse meio tempo, ou nessa estrada, em cada uma dessas estradas, é por nossa consciência, estar mais desperta ou menos. Então, pedir, já descobrimos que pedir é pedir caminhos de transformação. E o que nós estamos buscando? Temos que aprender a buscar, aprender a produzir o bem. Fazer o bem não é tão simples assim. Precisa aprender a fazer o bem. Afinal, a benevolência, essa qualidade, benevolência, de quem é benevolente, quem é bondoso, essa pessoa deixa marcas. Marcas de afabilidade e doçura. Está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então já sabemos que temos que pedir caminhos de transformação, buscar aprender a produzir um bem. Aonde? Na casa espírita? No livro? Lendo um livro? Não. Esses são os momentos de renovação. Depois que você renovou os seus conceitos, você vai ter que colocar em prática. É inevitável. E quando você estiver colocando em prática, você vai sentir dificuldade. Nossa, eu achava que era fácil produzir um bem para Beltrano, para fulano, para essa situação. E eu senti uma dificuldade incrível. Eu não vi como fazer o bem. Ora, pede a Deus, Senhor, me ajude, que eu possa absorver as inspirações superiores à minha capacidade moral de produzir um bem, porque eu quero ter essa experiência, eu quero ser bondoso. Isso tem que ser uma decisão da nossa consciência, do nosso mundo íntimo. Só que aí chega o momento de bater a porta do Pai. Pedir, buscar e bater. Quando você bate a porta do Pai, bate a porta de Deus pedindo trabalho, significa que você quer operar em nome do Pai, da forma como Deus aguarda que devemos operar. Então você está ainda mais desligando a sua individualidade. Você não quer mais fazer um trabalho da maneira que você quiser fazer. Você quer promover os trabalhos que estão sendo solicitados segundo Deus, segundo os parâmetros divinos. Você não quer mais fazer segundo como você acredita que é o certo. Você quer buscar novos caminhos, aprender a fazer o bem e executá-lo em conformidade ao que se espera de cada um de nós. O que Deus espera que eu faça nessa situação? O que seria o melhor? Eu sei que eu não consigo imaginar o melhor, mas eu quero aprender a fazer o melhor segundo os moldes divinos. E aí chega esse ápice da nossa consciência. A individualidade acaba se desligando ainda mais. É nesse sentido que ocorre esse encolhimento. Nesse último estágio, a sua preocupação é: se eu tenho que conviver com uma situação difícil, promover um bem, essa situação difícil está ajudando a me descobrir como que eu reajo diante dessa situação difícil. Eu tenho que aprender como fazer um bem nesse ambiente, nessa condição, com essas pessoas. Como que eu devo me sentir, como construir sentimentos bondosos. E agora eu tenho que empreender e agir em conformidade com a vontade divina. E geralmente a vontade divina nos conclama ao sacrifício, a ter a vida de cordeiro, a de não agressividade, a de não criar situações difíceis onde o silêncio acaba sendo limite de ação. Por vezes, não vamos ter como argumentar, como falar, como conversar. O único caminho, por vezes, vai ser o silêncio. Mas não é aquele silêncio de tristeza, não é aquele silêncio de melancolia, é aquele silêncio com sentimentos nobres, valorosos, de amor e de carinho. Vibre em vibrações diferentes. E aí sim, se surgir a intuição de como melhor portar a palavra, de uma forma de máximo carinho, de máxima atenção, faça-o, porque você sabe que Deus ama a cada criatura. Da mesma forma que Ele ama o verme, Ele ama o anjo ou o espírito superior, como queiram chamar, que seja responsável pelo processo evolutivo daquela ameba, daquela vida.
Então temos que compreender que exercer a vontade de Deus não é trivial. Eu acho que isso é o mais certo. É o certo que você acredita, ou será que é o certo segundo os moldes divinos? Mas eu não consigo imaginar os moldes divinos. Como é que deve ser o molde divino? Deve ser bem distante do que nós queremos. Porque a nossa consciência é sempre tumultuada pelo nosso desejo central. Por vezes queremos prosperidade, em vez de ser para todos, queremos para nós mesmos e, por consequência, para os outros. Isso não pode ser a essência divina. A essência divina irá sempre nos conclamar a empurrar todos para frente, mesmo que fiquemos para trás. E para o nosso momento da nossa consciência, ficar para trás é algo belíssimo. É buscar aquele sacrifício de se preocupar muito mais com os outros do que conosco mesmo, no sentido de alavancar as outras consciências, de amar e servir ao máximo, nessa essência. Então aí estaremos realmente tendo um bom proveito, o proveito desejável de projetarmos realmente para a multidão, para todos os outros corações que convivemos, os ensinamentos do Mestre. Então, em assuntos da vida cristã, como viver essa vida cristã propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir. É óbvio, você quer aprender. O que você quer aprender? Você quer aprender como produzir um bem. Você quer ajudar de maneira segundo os critérios divinos. Eu quero ajudar fulano. A gente pode querer bolar uma ajuda para acabar com o problema da pessoa. Por vezes você não tem essa autonomia, você não tem essa autorização de acabar com o problema, mas você pode ajudar a pessoa a passar pelo problema, a passar pela situação mais difícil. E também chega o momento de servir. Você quer aprender a servir melhor. Em quê? Em tudo. Em essência, em tudo. Tudo ainda servimos com muita dificuldade. Por vezes somos pais e mães ainda muito mecanicistas, enquanto aguardava-se de cada um de nós servir aos filhos com muito mais carinho e zelo em termos de continuidade. Tem que ser um ato contínuo, não algo em que tem hora que as crianças me tiram do sério, tem hora que eu não quero fazer nada por elas crianças, e a minha felicidade. Você não quer aprender a servir? Você não quer ter a paixão de desenvolver os seus potenciais de servir a Deus? Ele te colocou a missão muito mais simples, pediu para você servir a 2 crianças. Esse é o ponto dramático, que a gente não enxerga. Nós ainda somos extremamente limitados. Pediu para servir alguém e você imagina que vai ser por 20 anos, por 30 anos, por 50 anos. Você fica desesperado. Você quer servir alguma coisa que dura 3 horas e acabou e não precisa mais. Então, observamos consciências fugindo dos seus próprios projetos. Quando digo próprios projetos, foram projetos que você mesmo solicitou ao Cristo, que você concordou. Aí quando chega aqui na Terra, a pessoa não quer executar, quer buscar a felicidade da filosofia de vida materialista. Chega uma hora que nós vamos ter que falar o seguinte, alguém pode um dia perguntar sobre a vida cristã, né? Assuntos da vida cristã. Alguém pergunta assim para você, você é cristão? Você responde, sim, eu sou cristão. Você é feliz? Aí você responde, não sou feliz. Por que você não é feliz? Por vários motivos. Mas você não quer ser feliz? Não, é lógico que eu não quero ser feliz. Esse é o ponto dramático da vida cristã. Você não quer ser feliz pela felicidade pueril da Terra. Como você pode se sentir feliz sabendo que tem outros corações angustiados? Tem outros corações sofrendo? Seria uma prova de egoísmo essencial, máxima. Você está feliz enquanto tem outras pessoas sofrendo, outras pessoas com dificuldades.
Ah, você alcançou certos recursos financeiros porque você tem uma excelente capacidade profissional. Ué, por que você não ajudou os outros que não têm essa capacidade profissional? Ah, mas eu não sei ensinar a pessoa a fazer aquilo. Aprende! Aprende! Poxa, mas aí eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para fazer para o outro. É servir. O servir toma tempo. Quando você vai servir o outro, sabe o que acontece? Você precisa parar de se servir. Esse é o ponto dramático. Então, como você pode, na vida cristã, acreditar que você vai conseguir ser feliz sem realizar o projeto do Cristo? De cooperar com o projeto do Cristo? Realizador nesse sentido. Você sabe que todos nós somos copartícipe desse projeto. Precisamos cooperar com esse projeto. E para isso, sim, precisamos ter paixões, realmente paixões. Estar realmente assim, entusiasmadíssimos. Eu quero aprender a amar. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero viver os sentimentos da caridade. Eu quero aprender a ser benevolente para com todos, tolerante, compreensivo para com as imperfeições alheias. E eu também quero executar o perdão das ofensas. Afinal, eu quero concluir efetivamente na minha consciência que eu tenho continuamente que tenho que aprender, que eu tenho que continuamente conseguir ajudar. Em quê? Em tudo. Treina sempre ajudar em tudo. Porque um dia você vai ser chamado para ajudar em alguma coisa que você não poderia deixar de ajudar. E por você estar levando a vida no modo, hora eu quero ajudar, hora eu não quero ajudar. Hora eu quero ajudar, hora eu não quero ajudar. Vai chegar aquele momento mais demandante, que a sua ajuda seria essencial e você não vai estar apto a fazê-lo porque você não tem esse hábito. Então, como nos educa Allan Kardec, o que é educação para Allan Kardec? Allan Kardec nos afirma que educação é você construir esses recursos que passam a ser a sua essência. Você passa a viver esses valores. Então, educar a sua consciência, ela fazê-la operar continuamente na forma que você acha que tem que operar. Então você passa a constituir essas práticas do dia a dia, as pequeninas práticas. O ato de lavar um copo, de varrer um chão, de ajudar um dever de casa de alguém, de alguma criança. Qualquer atividade, você quer se doar ao máximo. E você quer aprender a fazê-lo. Nem que você... mas eu não sei esse assunto. Mas eu não sei costurar. Você vai correr atrás de vídeos. Você vai ler livros, você vai tomar o tempo da sua vida para aprender a fazer, porque você quer aprender a fazer um bem, e você vai explicar à pessoa como conserta aquela roupa costurando. Você vai até treinar antes, e a pessoa fala assim, puxa, você já sabia isso? Pois é, eu não sabia, eu também tive que aprender. Mas eu estou nessa meta, eu quero sempre aprender cada vez mais, para que eu possa propagar para tudo e para todos o pouquinho que eu possa contribuir com o meu copinho de água fria. É nesse sentido. Essa é a essência da vida cristã. Essa é a essência da vida cristã. Você fica focado em querer aprender para servir, para amparar, para servir, ajudar e, claramente, servir. Estar atuando. Agradeça a Deus por você ter um corpo físico, estar aqui encarnado e poder executar esses 3 níveis da sua consciência materialmente. Materialmente. Porque quando você está fora do corpo físico, são pouquíssimos aqueles que conseguem controlar a sua própria consciência desregrada, uma consciência desmedida. Raros são aqueles que conseguem articular 3, 4, 5 pensamentos para compreender a essência e executar uma tarefa digna. São raros, muito raros. Então o treinamento aqui na Terra é essencial. Aproveite, ele passa rápido. 80 anos passam num piscar de olhos. Então, aprenda as pequenas tarefas, cumpra-as, participe do processo de aprendizado com alegria.
Puxa vida, eu consegui fazer isso. Puxa vida, eu não estou conseguindo. Eu vou me esforçar mais, mas eu vou conseguir. Se supere, se surpreenda e busque ajudar, primeiramente, a sua consciência. Liberte-se. Permita que a sua consciência viva a boa nova, essa alegria desse convite divino que o Cristo faz a todas as consciências. Vem caminhar. Eu estarei projetando caminhos e situações para que tudo se oriente, para que você consiga desenvolver o amor e a sabedoria. Então, sim, temos que manter paixões realmente sofisticadas quanto a aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Paulo sabia disso. Paulo curava as pessoas, chegou a curar cegos. Várias situações que Paulo vivenciou, ele sabia que não era ele que estava realizando. Ele tinha total certeza. Ah, mas ele deve ter ficado meio orgulhoso porque ele foi um instrumento dessas ações. Ele não queria saber disso. Ele não queria saber desse orgulho vão, o qual ele já ficou 3 anos no deserto meditando sobre como o orgulho que ele vivenciou naquele período, o quanto fez mal para ele, o quanto fez ele agir desastrosamente para a mulher que ele tanto amava, e igualmente para o irmão dela, o Estevão, que foi assassinado em praça pública a pedradas sob o seu comando. Paulo deu a ordem. Paulo criou as perseguições iniciais ao cristianismo. Então essa história junto com Estevão foi impressionante, porque Estevão desencarna, Estevão no momento final, quando for reconhecido pela esposa, no caso a pretendente, né? Esposa não, pretendente de Paulo, eis que ela reconhece o irmão e pede para salvá-lo, mas ele já estava muito machucado. E nos seus últimos minutos ele fala que perdoava Paulo. Ele compreendia o que era viver naquela cegueira. E que não se preocupasse, não tem nenhum rancor contra você. E perdoou Paulo ali na hora. Aquilo foi um impacto muito profundo na vida de Paulo. Você vê que você desastrosamente levou um inocente à morte. Esse é um dos grandes problemas de qualquer penalidade máxima ou penalidade além do escopo tradicional. O que ocorre é que qualquer poder que você for exercer, se você exercer em desequilíbrio, a chance de você causar mais danos do que equilíbrio é enorme. E todos aqueles que não amam e não possuem sabedoria, nunca irão compreender a lei de justiça, amor e caridade, que é uma única lei divina. Então, aqui na Terra, temos a mania de estratificar cada ideia, cada conhecimento, analisar cada trechinho, cada componente, e querer operar em cada componente separadamente. Mas é impossível. A própria lei divina deixa claro. Está lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, das leis morais. Eis que existe uma lei chamada lei de justiça, amor e caridade. Então, sim, essa lei de justiça, amor e caridade irá auxiliar na criação dos grandes projetos reencarnatórios. E eis que Paulo, vivendo a própria angústia, perseguiu o cristianismo. Após a sua própria conversão, de ter observado, visto pessoalmente o Cristo, ficado cego, todo aquele trecho, ele vai buscar ajuda e amparo, conselhos. Amparo, já que sua própria família o rejeitou. Ele já havia pregado em diversas sinagogas e foi expulso. O nome dele já estava manchado e marcado em todos os lugares. A sua própria família o renegou. O próprio pai de Paulo renegou o pedido de auxílio que Paulo foi solicitar. Então foi necessário para ele se sentir totalmente sozinho no mundo. E quando ele foi buscar amparo ao grande mestre dele, Gamaliel, eis que
ele percebe Gamaliel comentando e deixando claro. E Gamaliel pega o original, a cópia original, né? A cópia que ele tinha do Evangelho de Mateus, e entrega para Paulo e fala. E todos da cidade já estavam falando que Gamaliel tinha enlouquecido, porque que Gamaliel entendeu, sem ninguém explicar para ele. Gamaliel falou: Paulo, esse é o Messias, é ele veio, ele habitou aqui já entre nós. E explicou para Paulo. E Paulo não sabia o que fazer. E quem deu a indicação para Paulo ir para o deserto e meditar por um tempo, e no caso Paulo ficou lá por 3 anos, e mediunicamente ele percebeu a presença não só daquela que seria a sua futura noiva, mas também de Estevão. Estevão passou a orientar ele e falou: fique tranquilo, temos um projeto a executar, você não está sozinho. Vamos te amparar, te socorrer, fique tranquilo. Esquece essa angústia, esquece essas coisas do passado. Agora é trabalhar para frente. E é uma história belíssima. Não conheço nenhuma história mais bela do que o livro Paulo e Estevão. Tá difícil de encontrar algo tão impressionante, tão impactante na vida de qualquer pessoa como o livro Paulo e Estevão. Você vê claramente o Cristo projetando, planificando, criando planos detalhados para o destino de Paulo. Ele sabia que Paulo buscava sempre a verdade. Ele sabia que essa primeira etapa ele já tinha superado. Faltava a etapa do amor. E é óbvio que quem estimulou e ajudou a criar esse princípio foi a sua futura noiva, que de cara já havia reconhecido e compreendido o projeto do Cristo. Havia compreendido. Não era um espírito qualquer. Era um espírito que tinha um grau de sensibilidade incrível. Ela compreendia do que havia de necessidade de se desenvolver em relação ao amor. Sabia a essência desse amor. E assim ela passou a querer viver e chegou a expressar o quanto que ela concordava com o cristianismo. E daí a raiva muito explosiva de Paulo contra Ananias, que havia sido aquela pessoa que havia apresentado o Evangelho de Mateus para a sua futura noiva. Então, sim, o Cristo sempre cria planos, onde vamos nascer, com quem vamos conviver, corações que já somos afeiçoados de longas datas, já estaremos juntos, como iremos caminhar, com quem iremos reencontrar, que situações iremos passar juntos. Tudo isso é projetado pelo Cristo em detalhes. Só que a nossa incapacidade de sabedoria, nossa total incapacidade de amor, não consegue compreender planos zelosos e carinhosos, aguardando nas pequenas expressões, nas pequenas coisas, o nosso empenho em produzir e gerar e fazer o máximo por amor, não por interesse. Então, continuando aqui a leitura um trechinho. Se recordarmos a supervisão dele, ou seja, se a gente sempre lembra disso, o Cristo sempre projeta todos os nossos momentos e ele sempre auxilia a construção dos nossos destinos. É uma supervisão detalhada. Tanto é que todos, sem exceção, possuem um anjo da guarda ou um espírito protetor, o nome que você quiser dar. Esse espírito recebeu uma outorga divina. Você irá se ligar àquela consciência lá. E você sempre irá estimular aquela consciência a perdoar, a amar, a esquecer a ofensa, a avançar, a deixar de empreender em certas posturas e imposturas. Mas lembrando, esses espíritos não descem para errar conosco. Se a gente teimar e perseguir certos impropérios, certas ações equivocadas, eles se afastam e deixam a gente ganhar essa experiência. Toda experiência é bem-vinda.
infelizmente, até mesmo as ruins. Por vezes, só vamos despertar com as experiências ruins. Paulo compreendeu isso. Somente quando começou a empreender aquela perseguição implacável, ele percebeu a grande bobagem que ele fez. Ele queria defender, proteger os recursos divinos, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Na concepção judaica, e é claro na hebraica, o Filho do Deus vivo, ou seja, aquele que tinha autorização para operar as grandes transformações para cada consciência. Tinha poder sobre o espírito e sobre a matéria, toda a matéria. Então ficou muito difícil, né, para Paulo, que ele defendia proteger esses recursos daqueles que não compreendiam, ele detectar que ele mesmo não havia compreendido. Então é necessário a gente ter esses momentos. Espera aí. Eu não compreendi isso direito. Eu não estou agindo como deveria agir. Eu não estou buscando a essência como eu deveria estar buscando. A minha essência não é essa. A minha essência não é forçar as pessoas a aceitarem as verdades. É viver a verdade e fazer com que a verdade se introduza nas outras consciências pelos projetos divinos, por cativando, amparando, envolvendo. Eles vão perceber que viver essa boa nova é melhor. Tem que ser uma escolha individual de cada um. Então, sim, sempre que lembrarmos dessa supervisão do Cristo sobre os nossos destinos, que ele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor. Viveremos atentos ao trabalho que nos toque. É esse o ponto. É esse o ponto-chave. Preste atenção. Preste bem atenção. Porque, às vezes, é um simples afago, um simples carinho, uma simples atenção, uma simples atitude comprometida de zelo, de amor genuíno um pelo outro, é que vai realmente transformar as nossas consciências. Então temos que ter mais atenção. Afinal, qual é o meu trabalho que eu tenho que desempenhar, eu tenho que cumprir? O que é minha consciência? O que Deus aguarda que a minha consciência tem que exercer? Temos que compreender isso. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Todo mundo adora falar isso. Eu tenho fé em Deus, tenho fé em Deus, tenho fé em Deus. Fé vem de fidelidade. Fidelis, confiança. Ok, você confia em Deus, mas você é confiável? Ou seja, você está atento aos trabalhos que você tem que exercer todos os dias? Você está atento que a sua consciência tem que operar com muito mais amor e carinho? Que a sua consciência tem que ser muito mais bondosa do que está sendo? Ela tem que ser muito mais tolerante, muito mais compreensiva do que geralmente está sendo? E o mais importante, ela tem que aprender a perdoar as ofensas. Será que a gente está realmente vivendo atentos a esse trabalho, ao trabalho de implantar as ferramentas do amor em nossa consciência, que é o sentimento da verdadeira caridade? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Eu vou bater nessa tecla até dizer chega. Como Jesus compreendia a palavra caridade no seu verdadeiro significado? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos é aquele que está sempre, uma pessoa sempre bondosa, ela que sempre está tentando enxergar o bem e como produzir o bem, o tempo inteiro. Mas essa tal de indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência no sentido de tolerância, no sentido de compreensão das imperfeições alheias. Igualmente, o perdão das ofensas. Se você está buscando, está atento a esse trabalho de implantar esses sentimentos na sua consciência em toda e qualquer atividade que você está convivendo na Terra, então você está atento à sua essência, o que você tem que desenvolver, porque são esses sentimentos que irão desabrochar o sentimento máximo do amor.
Por isso que o Espiritismo sempre exaltou: fora da caridade não há salvação. Da caridade material, como foi indebitamente apropriada, a palavra beneficência parece que foi esquecida e tomaram a palavra caridade. A caridade é um sentimento, o sentimento da caridade, o sentimento de realmente se importar com o outro, de buscar ser o melhor para com todos, benevolente, compreensão e perdão. Se você está atento a esse trabalho que a sua consciência precisa dessa experiência, você está fazendo um ótimo proveito da sua encarnação, porque é essa supervisão que ele está desenvolvendo para todos nós, para que possamos produzir o melhor, sempre. Então, estaremos assim convencidos de que o seu pronunciamento, a sua manifestação, permanece invariável, ou seja, igual, imutável nas circunstâncias da vida. Então, todas as circunstâncias da vida que nos cercam, situações no local de trabalho, em casa, vida de convivência, vida de relação, não importa. Jesus possui um projeto definido, aguardando a sua manifestação, para você produzir o melhor. Brilha a sua luz. Reflete essa luz. Você é um espelho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você tem o poder de refletir as luzes divinas. Basta querer. Espera aí, para poder refletir a luz divina, eu vou ter que fazer tantos cursos disso, eu vou ter que estudar. Não! O Cristo deixou claro. É só você ter boa vontade, força de vontade em produzir o melhor e sentimentos nobres. Acabou, está resolvido. Se você quiser sentir isso agora, você sente isso agora. E passa a exercer as circunstâncias da vida nessas condições, porque é isso que ele aguarda de cada um de nós. E sim, há um projeto definido. Há N situações na esteira do nosso destino a aguardar o nosso contributo de bondade, a aguardar as manifestações de envolvimento, de compreensão. E é claro, seremos espetados por terceiros, totalmente natural. Corações que ainda não amam e que ainda não possuem sabedoria, ainda se amam de forma adoecida. São flores, uns espetando o outro em suas proximidades. Então, sim, é nas circunstâncias pequeninas da vida que Jesus aguarda o nosso melhor. Então, a nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a prestação de serviço em seu nome. Ah, como assim vou prestar um serviço em nome do Cristo? Você não compreendeu aquele bater a porta para fazer de acordo com a vontade de Deus? Você não quer pedir, buscar e bater? Esse finalzinho bater é você exercer a sua consciência, aguardando não atender às suas próprias expectativas, mas aguardando as expectativas do Cristo. O que o Cristo espera de mim nessa situação? Por que houve esse projeto para viver assim, 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 assado? Por que eu estou nesse dilema, dessa dificuldade assim, assim, assado? O que Jesus espera de mim? Que grau de confiança eu estou sendo testado? Será que realmente eu sou confiável? Será que em situações onde aguardavam que eu fosse mais paciente, mais zeloso, carinhoso, amoroso, será que mesmo em situações adversas eu consigo assim me portar? Eu consigo assim agir? Eu consigo assim sentir a vida? Então a prestação de serviço em nome do Cristo é nesse sentido. E aí a gente passa a compreender que essa pregação de nós mesmos, que é um processo de advertência de nós mesmos, com a divulgação dos particularismos peculiares, ou seja, a divulgação dos particularismos característicos à nossa personalidade, será simples interferência do nosso eu.
Sim, somos nós nos interferindo e não agindo da melhor maneira possível. Então, sim, é óbvio que sabemos que temos muito que transformarmos no nosso mundo íntimo. Então, quando estamos pregando principalmente de nós mesmos, eu tenho que pregar de mim mesmo. Eu tenho que dar esse testemunho para desenvolver a boa nova, não só em mim mesmo, como em todos. Você está conclamando uma advertência para o seu mundo íntimo. É isso que está falando. Pregação de nós mesmos. É lógico que está partindo de nós mesmos. Sou eu que estou falando. A minha consciência, no mínimo, está concordando com isso. Então, com a propaganda, essa divulgação do que? Dos particularismos peculiares, ou seja, particularismos característicos, a nossa personalidade. Então, sempre vamos pegar o que é extremamente puro e belo e vamos pegar essas luzes divinas, mas o espelho que vai refletir da nossa consciência é um espelho ainda torto, opaco, meio falhado, e sim, sofrerá interferências do nosso eu em obras da vida eterna, que se reportam ao reino de Deus. Então é óbvio que a nossa participação é essencial, mas tenhamos consciência, ela é ainda simples, uma simples interferência. Nós não temos o potencial de amor estabelecido em nossas consciências. Fraquejamos nos primeiros apertos, constrições e situações adversas. Ainda somos instáveis, inconstantes. Não mantemos a constância desses sentimentos. Esse é o treinamento. Aprender a desenvolver esses recursos. Mas não estamos falando sobre nós mesmos. Não estamos desenvolvendo e tentando alargar o pensamento aqui de Emmanuel, ou até mesmo do Cristo, através das palavras de Emmanuel, para desenvolver ou projetar a minha personalidade. Quando isso se promove dessa maneira, é uma interferência. É óbvio que é uma interferência. Porque todos os servos do Cristo sempre estão focados em se apagarem para que o Cristo resplandeça. Sempre. Em todos os momentos. E isso ainda é muito difícil para a nossa consciência. Achamos que isso é abandonar a nós mesmos. E não é. Um dia vamos compreender isso, porque realmente falta sentimentos desenvolvidos, inclusive daquele que vos fala. Não tenho ainda obras de vida eterna consolidadas no meu mundo íntimo. Então é claro que o que eu estou falando aqui é um estímulo. E sim, se eu achar que eu posso colocar algo da minha personalidade para estimular o ensejo do Cristo em cada um dos corações, eu tenho que compreender que existem limites. Caso contrário, eu vou promover interferências bobas do meu próprio eu, que só vai atrapalhar essa obra da vida eterna, esse reino de Deus em cada um desses corações que estão ouvindo, que estão buscando implantar esses mesmos recursos de amor e sabedoria atrelados em sua própria essência. Isso é o reino de Deus. Quando você vive a essência do amor e da sabedoria em sua condição máxima, você suplantou os recursos do reino de Deus e conseguiu ultrapassar essa etapa. Claro que existem outras. Então, escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor a Jesus, deixando claro, eu não estou servindo aqui para que as pessoas falem: "Oh, Paulo, agora eu vou montar uma nova igreja, um novo templo. Do que eu vou chamar? Vou chamar o Templo Saulo de Tarso." Ele nunca aceitaria isso, em hipótese alguma. Ele está servindo ao Cristo, por amor a Jesus, porque ele compreendia os débitos que ele tinha, não dos erros que ele praticou. Esses erros, ele já sabia desses erros. O que ele não conhecia era o quanto que ele devia, as dívidas que ele possuía de amor. Quantas consciências o amavam, o amparava,
E ele teve que passar pelo contraste. Quando ele começou, o nome dele passou a ser divulgado em todos os lugares como uma pessoa que ficou enlouquecida de tanto estudar, que estava agora seguindo um carpinteiro que se dizia o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis que todos se afastam dele, todos que eram amigos, até os próprios familiares. Ele teve que ter a experiência de viver o isolamento total de todo o amor que era fornecido para ele. Só então ele compreendeu que todo aquele histórico de amor que ele recebia foram projetos, foram planos do Cristo para desenvolver aquela consciência em amor e sabedoria. Não é à toa que ele esteve em contato com Gamaliel. Foi um projeto do próprio Cristo. Não é à toa que ele nasceu onde ele nasceu. Foi um projeto do próprio Cristo. Tudo foi projeto do Cristo. Quando ele começou a despertar a consciência dele para isso, ele entendeu o tamanho da dívida de amor. E é claro, quem não vai querer servir a quem produz a esteira de amor, a esteira do projeto de laços de amor entre as consciências? Não tem como você não querer servir a um projeto desse. Não tem como você não querer servir a quem sempre zelou por amor, com amor, por todos nós. Então, por isso que ele se coloca na posição de servidor da comunidade por amor a Jesus. Como assim por amor a Jesus? Como é que você pode amar alguém que você mal conhece? Ele compreendeu, ele checou que tudo que ele recebeu de amor de outras consciências foram projetos e estímulos diretos do próprio Cristo, como é assim com cada um de nós. Quando a gente despertar para essa dívida de amor que todos nós temos, sim, todos nós vamos querer servir igualmente a comunidade, porque vamos bater palma e dizer: entendi, Senhor. O projeto do plano de amor, ele vai cativando, ele vai envolvendo, ele vai constrangendo e vai transformando a cada um de nós. Isso, você só tem uma coisa a agradecer: obrigado, Senhor, porque eu recebi amor de fulano, de Beltrana, de uma mãezinha, de um paizinho, de uma avó, de um avô, e por aí vai. Ah, mas eu também recebi ódio de não sei quem, ódio de não sei quem lá. Mas as dívidas de amor, o constrangimento que gera, são incalculáveis. Dá outro dinamismo para o nosso destino. Então não existem indicação mais clara das funções que nos cabem. Temos que aprender a propagar esse mesmo amor, a reconhecer esse amor e propagá-lo. Então a chefia do Divino Mestre, sob os planos do nosso destino, está sempre mais viva. E a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanecem programadas em seu evangelho de sabedoria e de amor. Então sim, os planos continuam, nunca pararam. Sempre existiram e sempre existirão. Então procuremos as bases do Cristo, para não agirmos em vão. Senão você está vivenciando dentro de um plano que está aguardando o nosso empenho em sermos mais bondosos, em sermos mais compreensivos, em perdoarmos mais. E o que a gente quer fazer? Quer pegar o nosso coração, nosso próprio coração, encher de parafuso, encher de prego e sair remessando nos outros. E falando: eu tenho que demonstrar o quanto que eu fiquei chateada. Eu tenho que mostrar quanto que isso está fora da verdade. É isso que o Cristo aguarda de cada um de nós? Isso é agir em vão. Isso não faz nenhuma consciência se transformar. Você pode chicotear alguém 30 vezes. A pessoa só vai querer depois te chicotear também. Ela vai querer te chicotear 60. A única diferença vai ser essa. Você chicoteou 30, ela vai querer te chicotear 60, 90. Geralmente é 1 para 3. Você faz um, o cara quer te bater 3. Agora, se você está sempre agindo com amor, promovendo o amor, a pessoa vai ser constrangida a agir com amor. E tudo prospera. É essa a essência. É essa a base essencial do Cristo. O constrangimento por amor.
Então ajustemo-nos à consciência do grande renovador. Sim, o Cristo é o grande renovador, libertador da humanidade, porque irá libertar o domínio que nós temos sobre nós mesmos. Domínio de impulsos escabrosos, de tristezas, de pensamentos estruturados, de agonias, de morbidade. Então, ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. E sim, nós somos. Quantas pessoas vivem agindo e reagindo como um dominador? Eu sei qual é a verdade, deixa eu forçar todos a reconhecerem qual é a verdade. E a pessoa começa a agir igual um tirano. Seja numa conversa, seja no local de trabalho, seja numa instituição, ou seja, igualmente na governança de uma prefeitura, de um estado, quiçá de um país inteiro. Por vezes agimos de uma maneira desastrosa, por sermos incapazes de compreender que estamos com domínio, com impulsos de dominação. Esses nossos impulsos de dominação. Mas não é para dominar para ser nosso. Não é nem isso. Você quer dominar para agir do seu jeito. E você acha que o seu jeito é o mais certo. Então, eis aí o grande gargalo. Como você vai produzir renovação na base da força, da dominação? Não é esse o projeto do Cristo. Não é esse o projeto do Cristo. A única grande renovação que o Cristo aguarda de todos nós é: tente agora fazer pelo amor. Tente fazer por constrangimentos de amor. Para de fazer por dominação, por subjugação. Tente resolver as situações, as dificuldades, os projetos que são lançados em nosso destino. Tente fazer por impulsos de amor. Tente transformar essa sua essência. Perceba que em muitas situações você quer ter razão, mas você tem que entender que existe um dilema. Você quer ter razão ou quer amar? Porque, por vezes, para amar, para produzir felicidade em todos os corações, por vezes você vai ter que abdicar essa necessidade pessoal, íntima, de estar com a razão. E Jesus nos convida para isso, a despertar nesse sentido. Então ele continua: porque em todos os climas e situações, em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Então todos nós que estamos tentando desenvolver essa Boa Nova, que é esse espírito de alegria, de realização divina em nossa própria consciência. Eu quero amar. Eu quero aprender a fazer o bem. Eu quero implantar esses sentimentos no meu mundo íntimo. E sim, todos nós que nos conclamamos nesse sentido, somos convidados, chamados e constrangidos a servir. A servir na casa espírita, servir no grupo religioso. Não, é servir em todos os lugares. Por vezes você vai ter a chance de lavar mais louça que todo mundo, com amor e com carinho, feliz por estar fazendo. Mas às vezes eu não vou querer fazer isso, e aí? Esse é o constrangimento. De ter que fazer a tarefa e fazer com carinho, com amor. Então vão surgir N situações e temos que nos esmerarmos, temos que realmente animar aquela energia profunda da nossa alma. Eu consigo, eu quero ser bondoso, sem impulso de dominação. Eu não estou preocupado em ter razão, eu estou preocupado em ver o equilíbrio se instaurar. Eu estou preocupado em ver cada consciência ser atendida em suas necessidades de carinho, de amor, de atenção, de paciência, de bondade. Eu tenho que alimentar essas outras almas. Eu tenho que alimentar todos que estão à minha volta com amor. Eu tenho que demonstrar que todos são preciosos para mim, porque é assim que Deus enxerga todos, com extrema preciosidade.
Ah, mas fulano cometeu crimes, fulano fez isso, fez aquilo. E está aprendendo, está engatinhando, está aprendendo as coisas mais básicas da sociedade. Leis duras, leis fortes, mas que são importantíssimas para despertar a consciência. Por vezes, somente a palavra carinhosa e zelosa da mãe não foi suficiente. Então vão existir outros freios, outras situações adversas no destino, projetadas e planejadas pelo Cristo. Projetadas e planejadas pelo Cristo, para que aquela consciência seja constrangida a se transformar e, igualmente, a servir. Então, vamos observar que tudo na Terra funciona por constrangimentos de amor. Nós não temos o potencial e o poder de fazer germinar nenhuma planta, mas somos totalmente dependentes de um princípio do qual nós não temos esse domínio. Somos totalmente dependentes de um sol, o qual nós não estamos alimentando esse sol com combustível de lugar nenhum. Ele está consumindo o seu próprio combustível e servindo a todos, justos e injustos, equilibrados e desequilibrados. E por que nós não podemos agir assim com a nossa consciência? Essa é a essência da Boa Nova. É difícil, é sutil de compreender, porque fala de um estado de espírito de bom ânimo, de alegria, de felicidade diante de todas as situações. E todos nós vamos nos questionarmos, puxa vida, não é que eu podia viver uma vida, viver uma consciência muito mais equilibrada, sabendo que Deus, que o Cristo planeja cada detalhe dos nossos destinos, que Ele tem essa outorga divina, direta do Pai. Todos nós fomos confiados à consciência dele para sermos guiados e estruturados a implantarmos o amor e a sabedoria em nossas consciências, hoje e sempre.